Oi, gente, é a Kátia Moraes, consteladora familiar, e hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre os 3 princípios sistêmicos, as ordens do amor, segundo Bert Hellinger, que são os princípios que regem a constelação familiar. As pessoas ficam meio na dúvida, mas como que ela vai me falar alguma coisa sobre a minha família e tudo, através de colocação de bonecos, né? A gente sabe dizer porque existe uma técnica por trás e existem, assim, o que traz essa forma de olhar são os 3 princípios sistêmicos que o Bert Hellinger chamou de as ordens do amor. Essas ordens do amor, a gente chama de pertencimento, que é o contrário da exclusão, a gente chama de equilíbrio entre dar e receber, e de hierarquia, ou princípio da ordem. Esses 3 princípios, eles fazem com que a gente viva em paz no nosso sistema, se a gente respeita. E através de seguir esses 3 princípios, a gente progride na vida, a gente encontra felicidade, a gente se relaciona bem com as pessoas. Eu vou fazer um vídeo para cada princípio, mas eu vou dar uma palhinha aqui do que é cada um, para vocês entenderem um pouco. O pertencimento é aquela ideia de que todos têm o sagrado direito de pertencer ao seu sistema. Seja ele um sistema familiar, seja ele um sistema de uma empresa, de uma escola. Cada um tem o seu papel ali e esse papel deve ser respeitado. A gente nunca deve excluir ninguém desse espaço, desse sistema, né? Então, nas constelações familiares, às vezes a gente observa exclusões. E quando isso acontece, vem um membro do sistema, um novo membro, né? As gerações, os descendentes, eles costumam trazer de volta a energia desse membro que foi excluído. O que é um exemplo de um membro excluído? Às vezes é um aborto, uma criança que morreu muito nova e a família sofreu tanto que não quis mais tocar naquele assunto. Uma pessoa que saiu um pouco daquela norma familiar e a família meio que deixou de lado. Ou a própria pessoa se excluiu, saiu do sistema, né? Saiu do sistema, assim, aquelas pessoas que são contrárias àquela história da família, aquelas normas e desaparecem, saem da família, suicidas, né? Então, grandes tragédias, né? Às vezes um assassinato, costuma ficar excluído. Muitas vezes não é por maldade, não. É por amor mesmo, porque dói tanto falar sobre aquilo que aquilo vira assunto proibido e as novas gerações começam a nem saber que aquela pessoa existiu. E quando isso acontece, é muito comum vir um descendente olhando para aquele excluído e às vezes causa até doenças. Então a constelação nos mostra isso muito claramente e quando a gente coloca isso em ordem, as coisas voltam ao normal, melhora a relação dentro do sistema. Outra questão que o segundo princípio, né, que é o equilíbrio entre dar e receber. Entre os iguais, casais, sócios, irmãos, a gente tem sempre que ter esse equilíbrio. Na medida que eu dou dentro daquilo que eu recebo. Eu não posso dar mais do que a pessoa me demanda e eu não posso dar uma coisa que a pessoa não tem condição de me retornar, né? Se você tem um relacionamento amoroso, por exemplo, e você fica sempre doando e nunca para receber, a chance desse relacionamento dar errado é muito grande, porque aquele que recebe demais se sente em dívida, e quando ele se sente em dívida, normalmente ele sabota a relação, porque ficar nesse lugar da dívida é muito ruim. Já com relação aos pais e filhos, os pais estão sempre nessa linha de dar e os filhos recebem. O equilíbrio entre pais e filhos ele é diferente. Pais doam, filhos recebem e o que eles recebem eles passam para a vida deles, para os filhos, para os projetos, né? Então o equilíbrio é mais ou menos assim, vou explicar com mais calma num outro vídeo. E vem a lei da hierarquia, da ordem.
A lei da hierarquia e da ordem fala que quem chega primeiro no sistema é grande, quem chega depois é pequeno. Que é um pouco essa coisa do equilíbrio, né? Assim, então os meus avós são maiores que meus pais são maiores que eu, meus filhos são menores que eu, né? É essa escadinha, vamos dizer assim, que tem que ser respeitada. Esse lugar de cada um. Quando a gente sai do nosso lugar de filho e resolve ser pai ou mãe da nossa mãe ou do nosso pai, gera um problema complicado na família e distorções, né? Se a gente resolve sair do lugar de esposa e virar mãe do nosso marido, né? Isso também complica a nossa relação. Então, a hierarquia é cada um ocupa seu lugar no sistema. E lembrando que quem chega primeiro é maior do que quem chega depois. Em todos os momentos da vida, mesmo quando os nossos pais estão velhinhos, a gente continua como filho, a gente é pequeno diante deles. E isso não pode se inverter, mesmo quando a gente está cuidando dos nossos pais, como a gente cuidou dos nossos filhos em algum momento, né? Tem sempre que haver aquele respeito, aquela honra. Um filho que cuida de um pai não pode achar que só por isso ele virou pai do pai, né? Então é mais ou menos isso. Eu vou dar uma explicação mais detalhada nos próximos vídeos. Mas essas são as 3 ordens do amor: pertencimento, equilíbrio entre dar e receber e hierarquia, ou lei da ordem. E fica aí a dica para vocês verem os próximos vídeos para entender um pouquinho melhor sobre isso. Foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Repassem esse vídeo, me ajuda bastante, curtam, se inscrevam aí, ativem o sininho, que eu sempre vou estar aqui passando vídeos esclarecedores para vocês nessa linha sistêmica e em outras técnicas que eu trabalho também. Um grande beijo, gente!